Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, vamos iniciar nossa aula de física de hoje falando de movimento circular uniforme. Então é importante inicialmente observar que esse nome ele já diz muita coisa para a gente. Movimento trata-se de uma partícula que não está inerte, não está parada. Circular é a trajetória. A trajetória desse movimento então vai ser um círculo, conforme ilustra a figura aqui abaixo. Uniforme quer dizer que a sua velocidade é constante, isto é, a aceleração é zero. Então, nós inicialmente vamos considerar um móvel, que está aqui, vou chamar no instante A, com uma velocidade v. No instante B, esse mesmo móvel, ele está com a mesma velocidade v, embora o instante de tempo seja diferente. E aqui no instante de tempo C, ele continua percorrendo a mesma trajetória curvilínea, e com a mesma velocidade c. Mas observe o seguinte, o vetor velocidade, o vetor aceleração, embora seja constante, ele é um vetor que ele está mudando de direção o tempo inteiro, ele está mudando de direção. Então, esse vetor no instante A, ele é diferente do vetor no instante de tempo B, porque, embora o seu módulo seja o mesmo, a sua direção é outra. E é exatamente isso que caracteriza o movimento circular. O movimento ele é dito circular quando a sua trajetória é em círculo, e dizer que a sua trajetória é em círculo significa dizer que o vetor velocidade está mudando de direção constantemente. Bom, e aí nesse momento a gente fala da aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Como o próprio nome diz, aceleração centrípeta, centro, e aqui quer dizer força. Então é uma força que leva para o centro. Assim como a força gravitacional atrai uns corpos para o centro da Terra, a força centrípeta é uma força que vai atrair o movimento, o objeto em movimento, para o centro da trajetória, circular. Então, os vetores AC, eles indicam justamente essa força centrípeta, tá? Uma A de aceleração e C de centro. Então, AC indica o vetor que indica a aceleração centrípeta que atrai esse móvel que está em movimento circular para o centro da trajetória. E a aceleração tangencial é essa aceleração indicada pelo vetor V, que sai pela tangente do círculo que representa essa trajetória. Bom, notem o seguinte, da geometria plana, quando a gente estuda a geometria plana, a gente sabe que estuda que o raio de um círculo ou de uma circunferência, ela é perpendicular à tangente naquele mesmo ponto. Então, essa propriedade da circunferência, ela também se aplica aqui. Se a aceleração centrípeta está apontando para o centro do círculo, em algum momento vai chegar nesse centro aqui. Então, fazendo analogia, a aceleração centrípeta pode ser entendida como raio. E essa força, essa aceleração tangencial, apresentada aqui por V, ela vai ser tangente, como o próprio nome diz, à trajetória. Se é tangente à trajetória, então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, uma característica muito interessante da aceleração centrípeta e a aceleração tangencial é que elas são representadas por vetores perpendiculares entre si, isto é, vetores que formam um ângulo de 90 graus. Então, note que o módulo do vetor V1 e o módulo do vetor V2 são iguais quando a gente estiver trabalhando com movimento
circular uniforme. Se o movimento for circular uniformemente variado, aí a gente acrescenta um V aqui, ó, MC por V. O que quer dizer movimento circular uniformemente variado? Quer dizer que a velocidade está variando. Se a velocidade está variando, então vai existir uma aceleração ou um retardamento sobre o móvel. Quando houver aceleração, à medida que o tempo passa, esse vetor indicado por V ele vai aumentar. Então, se há uma aceleração, essa velocidade vai estar aumentando, consequentemente, o módulo ou o tamanho desse vetor também vai aumentar. Se houver uma desaceleração, que é o que caracteriza o movimento retardado, esse vetor ele vai diminuir de tamanho. Vai diminuindo até parar, que é o que acontece, por exemplo, num carro que está freando até a sua parada. Bom, e como que a gente calcula essa aceleração quando houver? Quando houver aceleração ela é a variação da velocidade, geralmente representado por ΔV, que quer dizer variação da velocidade, dividido pelo espaço de tempo em que houve essa variação. Como assim? Suponha que a velocidade de um determinado móvel aumentou, era 2 metros por segundo, e aí aumentou para 10 metros por segundo. Passou de 2 para 10, no intervalo de tempo, vamos supor que tenha nesse intervalo de tempo aqui, tenha sido o intervalo de tempo de 2 segundos. Então, em 2 segundos, houve esse acréscimo de velocidade. Substituindo aqui na aceleração, que é a variação da velocidade, qual foi a variação? De 2 para 10, 8. Teve uma variação de 8 metros por segundo. Em quanto tempo sofreu essa variação? Qual foi o tempo que levou para sair de 2 para 10 metros por segundo? Olha, levou 2 segundos. Então, como que a gente escreve isso? 8 dividido por 2 dá 4, metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Por isso que a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado, porque o segundo aparece 2 vezes. Bom, então vamos iniciar nossas atividades pela questão 13. Eu sugiro que deem uma pausa aí no vídeo, leia essa questão atentamente, tentem fazer. Em seguida, bota o vídeo para correr, para ver a discussão dessa questão. O enunciado diz o seguinte: em cada uma das figuras deste exercício, temos a trajetória de uma partícula que se desloca de A para B. Desenhe o vetor velocidade da partícula nos pontos A e B, supondo que, no item A, isto é, nessa figura A aqui, o movimento é uniforme. Então, observe que o movimento é retilíneo, está se deslocando em linha reta, e é uniforme. Dizer que é uniforme quer dizer que a velocidade é constante, não tem aceleração, tá? Então, dizer que é uniforme quer dizer que não tem aceleração, então a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, isto é, não aumenta, então o vetor que a gente vai desenhar aqui em A, ele tem que ter o mesmo tamanho, direção e sentido desse vetor que a gente vai desenhar aqui em B. Ó. Então é só ter o cuidado de colocar esse tamanho aqui exatamente igual a esse. Além disso, mesmo sentido. Ó. De A para B, aqui mantém o mesmo sentido e mesma direção. No item B, o movimento é uniformemente acelerado. Dizer que é uniformemente acelerado quer dizer que no instante A ele vai ter uma velocidade, quando chegar aqui no instante B, essa velocidade vai estar maior. Então, o vetor ele tem a mesma direção, mesmo sentido, porém ele é maior. Então, o seu módulo aqui, ó, é maior. Ele tem um tamanho maior do que no instante A. Então, no item C, a figura C
indica um movimento uniforme. Então, o movimento é circular, mas é uniforme. Uniforme quer dizer que não tem aceleração, a velocidade é a mesma. Então, esse vetor velocidade que ele está pedindo para desenhar, está aqui no enunciado para desenhar o vetor velocidade, é um vetor que tem mesmo módulo. Porém, observe que a direção é diferente, porque como o movimento é circular, a reta que passa aqui por esse vetor V1, que eu vou chamar aqui, ó, é diferente da que passa pelo vetor V2. Então, eu não posso, em momento algum, afirmar que V1 é igual a V2. Eu posso dizer aqui que o módulo de V1 é o mesmo módulo de V2, isto é, tem o mesmo tamanho, mas o vetor em si, V1, ele é diferente de V2, porque dois vetores, para serem iguais, eles precisam ter mesmo módulo, direção e sentido. Aqui a gente observa que a direção do V1 é diferente da direção do V2, diferentemente do que acontece aqui no A. No A, eu posso dizer que o V1 é igual ao V2, porque os dois vetores aqui, ó, o V1 e o V2, eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Pelo mesmo motivo, no item B, o V1 não é igual ao V2. V1 e V2 são diferentes. Eles têm o mesmo sentido, mesma direção, mas o módulo é diferente. Aqui, ó, o módulo de V1 é diferente do módulo de V2. Os tamanhos são diferentes. Logo, V1 diferente de V2. Aqui já acontece a mudança na outra propriedade. O vetor V1 e o V2, eles têm o mesmo módulo. O tamanho de um é o mesmo tamanho do outro. Mas eles são diferentes por quê? Porque a direção de um é diferente da direção do outro. Se eu traçar uma reta aqui passando pelo vetor 1, essa reta é diferente da reta que passa pelo vetor 2. Por isso que os vetores são diferentes, embora tenham o mesmo tamanho, porque o tamanho indica somente a velocidade. E na letra D, está dizendo que ele é uniformemente acelerado. Então, quer dizer que a velocidade aqui é uma, e se ele é acelerado, quando chegar aqui, essa velocidade vai aumentar. A velocidade é maior. Então, aqui, V1 é totalmente diferente de V2. Por que V1 é totalmente diferente de V2? Ó, o módulo é diferente, porque a aceleração em V2 é maior, a velocidade, a velocidade em V2 é maior do que a velocidade em V1, porque é um movimento que tem uma aceleração, mesmo sendo constante essa aceleração, a sua velocidade vai aumentar. Outro fato também é que a direção do vetor V1 é diferente da direção do vetor V2. Aqui o módulo é diferente, a direção é diferente, então o V1 é totalmente diferente de V2. Tem nada igual. Bom, então temos agora um exercício de fixação. Eu sugiro que pause um pouquinho o vídeo, faça uma reflexão sobre esses questionamentos e em seguida coloque o vídeo para correr, para poder ver a solução e comparar com o que você fez. A letra A está dizendo o seguinte: quando podemos afirmar que uma partícula em movimento possui aceleração centrípeta? Bom, então agora que você já pausou o vídeo e tentou fazer, vamos lá. A aceleração centrípeta ela é caracterizada por uma força que atua sobre o móvel direcionando ao centro. Então, ele vai ter uma aceleração centrípeta quando o seu movimento, isto é, o movimento da partícula, for um movimento circular. Quando for um movimento circular, então possui aceleração centrípeta. Então, você poderia dizer que isso de várias formas. Uma é dizer que a partícula se encontra em movimento circular. A outra é dizer que há uma mudança de direção na velocidade, no vetor velocidade dessa partícula. Então, se há uma mudança de direção, isso caracteriza o movimento circular também. Então, notem que você pode escrever isso de duas formas. Então, a nossa resposta se encontra aqui, ó. Quando a partícula se encontra em movimento circular,
ou seja, quando há mudança constante na direção do vetor da aceleração, conforme a gente viu. Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo na parte que fala do movimento circular, que vocês vão estar verificando isso daqui. Na B, diz o seguinte: sendo V e AC os vetores velocidade e aceleração centrípeta de uma partícula em um certo instante, qual é o ângulo do vetor formado por esses, por esses vetores? Isto é, qual o valor desse ângulo formado entre os vetores? Então, conforme foi explicado também anteriormente nesse mesmo vídeo, a gente sabe que o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta formam entre si ângulos de 90 graus, pois um está na direção do raio do círculo e o outro está na direção da tangente. Então, resposta aqui, 90 graus. Na letra C, por que a aceleração que caracteriza a variação da direção do vetor V se denomina aceleração centrípeta? Então, por que o nome desse vetor aqui, é centrípeta? Bom, como também foi falado no vídeo, esse nome centrípeta é porque a força está direcionada para o centro. Então, a resposta seria essa daqui, porque a força está direcionada para o centro. Como assim para o centro? Para o centro do círculo que representa a trajetória dessa partícula. Então agora vamos para um outro exercício de fixação que você vai fazer a mesma coisa. Você vai dar uma pausa no vídeo, vai analisar a atividade, tentar responder e depois sim vai botar o vídeo para correr. Vamos lá então? Bom, então agora que você já tentou fazer a atividade, vamos conversar sobre sua solução. Quando é que podemos afirmar que uma partícula em movimento possui aceleração tangencial? Então, a aceleração tangencial, como a gente viu, é aquela aceleração e é tangente à trajetória, por isso o nome tangencial. Ela é tangente à trajetória. Então, a trajetória está aqui e aqui é o nosso vetor de aceleração tangencial. Ela vai existir uma aceleração tangencial quando esse módulo desse vetor variar, isto é, quando tiver uma alteração na sua velocidade. Então, de modo mais simples, a resposta é quando houver. Então, de modo geral, é isso, é quando houver variação no módulo de sua velocidade. No item B, por que esta aceleração se denomina aceleração tangencial? Como foi mostrado agora para vocês, ela é tangencial porque ela é tangente à trajetória do móvel ou da partícula. Então, repetindo, ela é chamada de aceleração tangencial porque ela é tangente à trajetória da partícula. Então, a partícula está no movimento circular e essa aceleração é tangente a essa trajetória. No item C, quando o módulo da velocidade está aumentando, os vetores V e AT têm mesmo sentido ou sentidos contrários? Bom, se está aumentando é porque a velocidade do móvel e essa aceleração tangencial, elas têm mesmo sentido. Porque o que acontece? Suponha que a aceleração tangencial tenha sentido contrário. Se ela tiver sentido contrário, ela vai diminuir a velocidade do móvel, da partícula. Então, se está aumentando, é porque ambos têm o mesmo sentido. No item D, quando o módulo da velocidade está diminuindo, os vetores V e AT têm mesmo sentido ou sentidos contrários? Bom, já foi comentada no item C, quando respondi o item C sobre isso. Se o módulo da velocidade está diminuindo, é porque esses vetores têm sentido contrário. Então, isso já responde a esse item. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.